Olá! Hoje eu vou continuar a minha pequena série sobre os filmes do Stanley Kubrick e dessa vez vamos para o final da década de 60 com 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse é considerado por muitos como a maior ficção científica de todos os tempos e eu entendo por quê. Inclusive isso está escrito aqui na parte de trás do DVD, ó. Ainda é a maior filme de ficção científica de todos os tempos. Eita. Eu entendo. Aliás, parando para pensar, talvez é a mais importante, com certeza. Porque, assim, antes disso, filmes de ficção científica era, sei lá, basicamente filme de ET verdinho, sabe? A série de TV do Jornada nas Estrelas ajudou também a, a desmistificar um pouco, né? Eu acho que é da mesma época, inclusive. Eu não tenho certeza, mas também foi uma série de TV que foi muito importante para a época, mas ainda assim era vista como algo menor, né? O espaço tava era algo ainda muito bom, até hoje algo ainda com muitos segredos, mas nessa época que o espaço na época desse filme o homem ainda não tinha pisado na lua. Sabe? E é por causa desse filme que apareceram aí uns conspiracionistas dizendo que o homem não pisou na lua, foi tudo um filme que o Stanley Kubrick filmou. Na verdade, o Stanley Kubrick fez esse filme aqui, um pouco antes do homem ir para a lua. Então muita gente diz que, não, era tudo uma filmagem dirigida pelo Stanley Kubrick. Não, tá, o Stanley Kubrick teve a ajuda da NASA, sim. Por quê? Porque ele era perfeccionista ao extremo. Então ele foi até a NASA, pediu ajuda deles e ele montou uma mini NASA dentro do estúdio dele para fazer esse filme. Então por isso que os efeitos especiais do filme são incríveis, assim, pra época foi algo extraordinário. Hoje você olha e pensa, bom, mas pra época, minha nossa, algo extraordinário. Não tinha filme como isso aqui, sabe? Não tinha Star Wars, sabe? E a maioria das pessoas ainda achava que filmes com nave era filme de ET verdinho e cabeçudo, sabe? E aí o Stanley Kubrick diz a lenda, aliás tem muitas lendas envolvendo o nome de Stanley Kubrick, mas diz a lenda que ele queria, um dos objetivos dele era justamente desmistificar essa ideia de que filmes de ficção são filmes menores, são filmes para gente menos culta, entre aspas, assim, sabe? Diz a lenda que ele quis fazer um filme sério de ficção. E assim, a proposta era ser sério, ele conseguiu. E se a proposta era mostrar como é a vida no espaço, ele também conseguiu, porque o filme é lento ao extremo. Assim, pensa num filme lento, multiplica por 1000. Aí você chega perto disso aqui, tá? E assim, é lento de propósito, por quê? Porque o espaço é lento, sabe? Não tem som no espaço, não tem gravidade, sabe? Já é difícil alguém correr no espaço, é difícil você ver alguém correndo dentro de uma nave espacial, porque não tem gravidade, sabe? Aí aqui você tem essa famosa cena do astronauta, né, que tá dentro de um negócio que tem gravidade e aí ele consegue correr assim numa roda, tipo um hamster assim na rodinha, só que gigante. Então, aquela roda que ele corre realmente existiu, sabe? Não tinha internet, não tinha muita computação gráfica, sabe? Não dava pra pegar um computador e fazer um monte de imagenzinha assim. Não tinha isso. A tecnologia era feita na mão, sabe? Você tinha que construir os cenários, você tinha que construir as naves, nem que fosse miniatura. Tamanho real é meio difícil, né? Mas
Nem que fosse em miniatura, você tinha que construir as coisas pra filmar, sabe? Tinha que estar lá. Tem a famosa cena dos macacos, aparece aqui atrás, né? Dos primatas, que é o que inicia o filme. Então você tem lá os primatas descobrindo a primeira arma, que é um osso, né, que ele usa para bater assim. Pá, pá. A trilha sonora é espetacular, a trilha sonora é incrível, incrível. E sobre o que é 2001 Odisseia no Espaço? Uma Odisseia no Espaço, eles vão viajar no espaço. Não é só isso, tá? Isso é o de menos, na verdade. Odisseia no Espaço é sobre a evolução do ser humano. O filme começa, tá tudo escuro, não tem nada. Aí abre e nós temos a frase o alvorecer da humanidade, alguma coisa assim. Tá? E nós vemos os primatas lá, né? Aqui, os primatas. Aliás, essa provavelmente é a melhor cena de pré-história já feita no cinema. Porque, cara, pré-história e cinema, assim, é uma relação difícil. Eu não sei porquê, mas é. E nós temos lá o primata descobrindo que ele pode usar um osso como arma para bater no primata rival. E assim o ser humano descobre a sua primeira arma. E aí corta a cena, o bicho joga o osso para cima, corta a cena, nós vemos milhares de anos no futuro o espaço. Nesse espaço aparece algo que muita gente até um tempo atrás achava que era uma nave. Não, é uma arma, só que espacial. Sim, o ser humano evoluiu milhares de anos para construir agora uma nova arma. E fora da Terra. É isso, né? É o que o ser humano consegue fazer. Novas tecnologias, novas armas. Então, é sobre isso, é a evolução do ser humano. E no final é meio que uma especulação. Para onde nós iremos, né? No final tem a famosa cena do bebê espacial. Né? O bebê que está lá flutuando no espaço. E aí termina o filme, com o neném no espaço. E muita gente na época criticou esse filme. Por quê? Porque esperava. Assim, criticou muito o filme. Por quê? Primeiro, porque eu já falei, é talvez o filme mais lento da história do cinema. Esse também o pessoal criticou porque o pessoal não entendeu porra, não entendeu nada, não entendeu porra nenhuma. Né? Tipo, a gente era macaco. A gente veio descendente dos primos macacos. O que é o neném? O que é o neném no espaço? Aí a câmera dá um close no neném, faz o neném parecer gigante. Aí, tipo, o neném é gigante? Meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe? Tipo, então muita gente não entendeu, cara, o que é isso, sabe? E se falar o pessoal que dormiu no cinema, né? Porque o filme é longo, é lento, né? Tem gente que já vai não entende nada, e também tem gente que não faz esforço para entender também. E muitos filmes são assim, muitos filmes não basta você só olhar, você tem que olhar e você tem que conversar, pesquisar. Na época não tinha internet, você não tinha como digitar no YouTube sobre o que fala tal filme. Pum, pronto, aparece um vídeo resposta ali e acabou. Não, naquela época não tinha assim. Você tinha que, sei lá, ler um livro, ler um jornal, conversar com alguém, sei lá, conversar, de preferência alguém que entenda de astronomia ou entenda de ficção científica. Então, sabe, não tinha internet, era mais difícil as coisas, de buscar entender as coisas. Uma coisa que ajudou foi o livro 2001 Odisseia no Espaço. Sim, o filme foi feito junto com o livro. Inclusive o autor do livro, que é acho que é o Arthur C. Clarke, eu acho. O autor do livro, ele colocou. Ele queria colocar o nome do Stanley Kubrick no livro. E o Kubrick disse que não. O Kubrick só faz cinema. Né? O Kubrick. Não. Quem escreve livro é livro, filme é filme. O Kubrick fazia filme. Então, ficou aqui filme. Né? E. Então, nós temos a fase pré-história. O filme da fase pré-história lá. Com os primeiros primatas. Você tem o filme no futuro,
né? Que é os astronautas tentando chegar até Júpiter, eu acho. Tentando, desbravando o espaço. E você tem o mais futuro ainda, que é a parte em que aparece o HAL 9000, que é aquele robô, aquela inteligência artificial que comanda a nave, onde tem 2 astronautas. E esses dois e o HAL se volta, né? O HAL, muito antes do Exterminador do Futuro, você já tem uma inteligência artificial, que é o HAL 9000, que se volta contra os 2 astronautas que estão dentro da nave. Ele se volta contra os humanos. E essa é a melhor parte do filme, assim. Para muitas pessoas essa é a melhor parte do filme, porque é uma parte que lembra até filmes de suspense, filmes de terror, né? Porque o HAL tá dentro ele é o robô que comanda tudo dentro da nave. Ele é uma inteligência artificial que comanda tudo na nave. Então, quando o Cauê Moura fala que ele tem medo do avanço dos robôs, é disso que ele tá falando. Ele tá falando dos robôs, a gente deixar tudo na mão dos robôs, os robôs vão mandar no mundo e a gente tá ferrado. Né? Então, tem a parte que acontece isso. Aí o astronauta que sobrevive, ele tem aquela viagem louca de LSD. Não é LSD, tá? Tô brincando. Mas aquela viagem interdimensional maluca. E aí, o final. Ele vira o neném gigante. Não sei se ele vira o neném gigante ou o neném gigante nasce. Não sei. Aí é coisa, né, pra gente especular. Mas aí dá a entender que ele vira o neném gigante. Por quê? Porque é o novo passo da humanidade. É a nova evolução. Então nós vamos virar todos nenéns gigantes? Não necessariamente, né? Mas talvez, quem sabe, milhares de anos no futuro, um novo tipo de ser humano se desenvolva. Quem sabe, não é mesmo? É isso que 2001 é isso que 2001 traz, né? Nós já exploramos muito a Terra e no futuro o ser humano vai procurar o quê? Explorar o espaço. Claro que tem muita coisa para falar de 2001. Tem o monolito, que é aquela pedra, que parece uma pedra, né? Um monolito que aparece na pré-história, aparece quando o ser humano vai na Lua, eu acho que é na Lua, aparece lá. E toda vez que esse monolito aparece, o filme corta para anos depois. Isso por quê? Porque aí vem especulação. O que é esse monolito? Esse monolito, ele sempre aparece quando a humanidade evolui. Porque quando ele aparece, a humanidade está descobrindo alguma coisa. Quando ele apareceu na pré-história, a humanidade descobriu, lá o primata descobriu a arma que era o osso. Quando ele aparece no futuro, o ser humano desenvolve uma nave que não vai só até a Lua, vai até outros planetas. Então, e aí quando ele aparece no final, nasce o neném do espaço. Então, o que é? O que é esse monolito, essa pedra preta que aparece toda hora? É ela que faz o ser humano desenvolver? Ou ela só está assistindo o ser humano desenvolver? Aí entra o livro na questão, né? O livro fala muito mais. O livro explica mais detalhado as coisas. O filme é longo, mas ele não te explica as coisas. O livro, sim. Aí, se você quer uma visão mais aprofundada do que o autor do livro, e também até um pouco do que o Kubrick queria dizer também, e que os dois queriam falar, né? Aí você procura o livro. Eu ainda não li o livro. Eu ainda não tive tempo para ler. Quem sabe um dia eu não ganho de presente, né? Fica a dica. Enfim. É um baita filme, só que é aquela coisa. Você vai ter. Esse é talvez o filme do Kubrick que você mais vai precisar de tempo livre para assistir, porque ele é muito demorado e não é fácil. Mas é, de longe, a ficção científica mais importante de todos os tempos. Pelo menos pra mim e pra muita gente. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Claro que tem uma porrada de coisa pra falar sobre 2001. Mas, cara, em 15 minutos não tem como falar de tudo em um vídeo, sabe? É algo assim... realmente é um filme que, assim, é um divisor de águas. Muita gente acha ele chato pra caramba, porque ele é chato pra caramba.
mas ele é muito bem dirigido e extremamente importante. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu aí pela companhia. Se puderem dar um curtir, compartilhar, aquela coisa de sempre. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!